Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aula eu vou mostrar como eu faço esse cropped em crochê, super fácil de fazer e econômico. Possui amarração regulável na cintura, com cordão e tassel nas pontas, que é opcional, tanto o cordão como os tasséis. E ele pode ser feito do comprimento que quiser, podendo ser cropped ou blusa. Esse é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como eu faço para todos os tamanhos, do PP ao GG. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like e para quem não é inscrito, se inscrever no canal. Peço também para que ative o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Para a confecção, vou usar o fio Ecotrama Euro Roma. Esse é o número 4, que é a mesma espessura de um barbante, fio 4, e possui 340 metros. A agulha indicada é de 3 milímetros e o tex 590. Essa é a cor pink, numeração 550. Como vou passar as medidas em centímetros, pode usar o fio da espessura que quiser. E a quantidade que irá gastar depende do ponto de cada um e do comprimento da peça. Mas, usando esse mesmo fio para fazer o cropped no tamanho P, precisa de um novelo completo e um pouquinho do segundo. Para o M e o G, acredito que 2 novelos dá para fazer, e o GG pode ser que precisará de um pouco do terceiro novelo. Mas claro, depende do tamanho da peça e do ponto de cada um. A agulha que vou usar vai ser 2,5 milímetros, meio milímetros a menos que a indicação do novelo, mas não tem problema. Vou usar também alfinete de plástico para marcar os pontos. Se não tiver alfinete, pode usar um pedaço de fio. E por fim, tesoura para arremates. Já estou com o fio para dar início e para todos os tamanhos, independente do fio, todo o passo a passo é feito da mesma forma. O que vai mudar entre um tamanho e outro são a quantidade em centímetros. Primeiro faço um nozinho inicial. Não conto ele como correntinha. E depois do nozinho, faço mais 4 correntinhas. A primeira será de base e as próximas 3 vai servir de meu primeiro ponto alto. Para qualquer tamanho, faço assim. Agora, volto para a primeira correntinha e faço mais 2 pontos altos, totalizando 3 com as 3 correntinhas do início. Depois dos 3 pontos, faço 2 correntinhas. E na mesma correntinha de base, que é a primeira, faço mais 3 pontos altos, formando assim um leque. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos. Depois do meu primeiro leque, viro. E para a próxima carreira, faço 3 correntinhas, que vai servir de alcinha. Vou direto para dentro do leque e faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, eu vou fazer um ponto alto em cima do último ponto alto do leque da carreira anterior, ou seja, do primeiro leque, para formar a alcinha no final da carreira, igual no início. Ficando assim. Viro e na próxima carreira faço da mesma forma. 3 correntinhas para a alcinha. Ficando alcinha sobre alcinha, vou para dentro do leque e faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos.
Depois do leque, vou fazer agora a alcinha no final da carreira, igual eu fiz na carreira anterior e para ficar igual eu fiz no início. Porém, agora em cima da alcinha. Então, em cima da alcinha, faço um ponto alto, ficando a alcinha sobre a alcinha. Viro e na próxima carreira faço da mesma forma. 3 correntinhas para a alcinha. Dentro do leque, faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço um ponto alto em cima da alcinha do leque da carreira anterior. Viro e na próxima carreira faço novamente. 3 correntinhas para a alcinha, dentro do leque faço um leque. E depois do leque faço um ponto alto em cima da alcinha do leque anterior, ficando a alcinha no início e no final. Vou dar continuidade fazendo aqui todas as minhas carreiras dessa forma, lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos. Deve ter alcinha antes e depois do leque, ficando leque sobre leque e alcinha sobre alcinha. E para saber o tamanho que deve ser feito, primeiro deve medir o tamanho do busto e subtrair por 5. E para fazer o cropped, terá uma faixinha de leques no cos e uma no busto. E a faixinha do cos terá o mesmo tamanho, a que vai acima do busto, para que dê certo a união no final. Então, terá 2 faixinhas de leques. Faço do cos primeiro, porém medindo de acordo com o tamanho do busto, porque as 2 faixinhas devem ter a mesma quantidade de leques e tamanho em centímetros. Independente do tamanho do busto, deve subtrair por 5. E deve subtrair por 5 porque uma faixinha vai ficar acima do busto. Para não ficar muito frouxo, deve ser um pouquinho menor do que a medida correta do busto. E não tem problema a largura que irá ficar a faixinha que vai no cos, porque ela deve ter o mesmo tamanho da faixinha que vai no busto. E para a blusa da mesma forma. E além desse cálculo, a quantidade de leques devem ser pares, contando com o último, que irei usar para prender com o primeiro leque e assim fechar a faixinha. Então não tem problema passar um pouquinho ou faltar para chegar na medida, mas a quantidade de leques devem ser pares. Como eu vou fazer para um busto de 84 centímetros, que é o que eu considero para o tamanho P, vou subtrair por 5 centímetros, então tenho que fazer 79 centímetros de leques, porém em quantidades pares. Então, vou seguir fazendo aqui os leques até chegar na medida. E quando estiver faltando o último para ser par, eu volto para unir com o primeiro leque. Para o tamanho PP, eu considero um busto de 78 a 84 centímetros. Para o M, 92 a 100, G, 100 a 109 e GG, 109 a 114. Mas, como havia dito, pode fazer a medida que quiser. Porém, deve seguir os cálculos, subtraindo por 5, e a quantidade de leques, contando com o último, deve ser pares. Vou fazendo aqui e já volto. Terminando de fazer aqui a minha primeira faixinha, que vai no cos, porém seguindo a medida do busto. Leque sobre leque e alcinha sobre alcinha. E agora eu vou finalizar fazendo o meu último leque, que vai ser par, a quantidade contando com o primeiro. E já vou unir também. Virei aqui o meu último leque do lado avesso. E para unir e fazer o último leque, faço 3 correntinhas para a alcinha.
Vou bem em cima do primeiro ponto alto, do primeiro leque que não tem alcinha, e vou fazer uma alcinha para ele. Então, vou bem em cima do ponto alto, vou dar uma laçada na agulha e fazer um ponto alto. Não posso pegar no meio do ponto, e sim em cima. Depois de fazer a alcinha desse primeiro leque, agora eu vou para dentro do último leque que eu fiz e vou fazer a metade de um leque, que são 3 pontos altos. Depois de fazer os 3 pontos altos, agora eu vou unir no espacinho de uma correntinha do primeiro leque, onde eu iniciei o primeiro leque. Então, dentro do espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo, vou terminar o leque fazendo 3 pontos altos dentro do leque, onde eu fiz os 3 primeiros pontos altos. Feito o leque, agora eu vou fazer a alcinha do primeiro leque que não tem e desse último. Então, vou em cima do último ponto alto do primeiro leque e vou fazer um ponto alto. Igual eu fiz do outro lado, eu não devo pegar no meio do ponto, e sim em cima. E como aqui tem correntinhas, eu vou na terceira correntinha e faço um ponto alto. Depois de fazer a alcinha no primeiro leque que não tinha dos dois lados, agora eu vou finalizar fazendo a alcinha nesse último leque. Vou em cima da alcinha da carreira anterior e faço um ponto alto. E depois de fazer um ponto alto, faço uma correntinha e corto o fio. Como a primeira faixinha vai ser para o cos, vou voltar com ela só na hora de unir com o corpo do cropped. Ou se estiver fazendo blusa, com o corpo da blusa. E a primeira faixinha já está finalizada. Agora eu vou dar início à segunda, fazendo da mesma forma que a primeira. Venho aqui com o fio, faço o nozinho inicial, mais 4 correntinhas, a primeira sendo de base e as 3 servindo de primeiro ponto alto. Volto para a primeira correntinha e faço mais 2 pontos, ficando com 3, contando com as 3 correntinhas. Depois mais 2 correntinhas de espaço e no mesmo espacinho de uma correntinha de base, 3 pontos altos, formando assim um leque. Viro, faço 3 correntinhas para a alcinha. E dentro do leque faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E depois do leque faço um ponto alto em cima do último ponto do leque da carreira anterior. Ou seja, do primeiro leque que não tem alcinha. E vou seguir fazendo assim nas minhas próximas carreiras. Viro, faço 3 correntinhas para a alcinha, dentro do leque faço um leque e depois um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior, formando a alcinha no início e no final e deixando um leque no meio. Vou continuar fazendo aqui todas as minhas carreiras
Não precisa ficar medindo, é só fazer a mesma quantidade de leques que ficará do mesmo tamanho. A primeira faixinha já fiz medindo de acordo com o busto, então a segunda eu não preciso. Vou seguir fazendo e quando faltar um leque para terminar, eu volto para fazer a união. Terminando de fazer todos os leques da segunda faixinha, falta o último para ficar com a mesma quantidade da primeira e para unir. Vou virar aqui a última carreira do lado avesso. E claro, devo fazer da mesma forma que eu fiz na primeira faixinha. Faço 3 correntinhas para a alcinha do último leque que vou fazer. E vou bem em cima do primeiro ponto alto do primeiro leque que não tem alcinha e vou fazer um ponto alto. Dou a laçada na agulha e vou bem em cima do ponto, lembrando que não deve pegar no meio dele. Depois de fazer um ponto alto, volto para o último leque que eu fiz e vou fazer a metade de um leque, que são 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, vou fazer agora um ponto baixo no espacinho de uma correntinha, onde eu fiz o primeiro leque. Depois do ponto baixo, agora eu vou terminar o leque fazendo 3 pontos altos dentro do leque. E assim formando o meu último leque de número par e ficando com a mesma quantidade da primeira faixa. E para finalizar, vou agora fazer a alcinha no primeiro leque que não tem. Para isso, vou no último ponto alto, aqui tem correntinhas, então vou na terceira correntinha e faço um ponto alto. Lembrando que devo pegar bem em cima do ponto e não no meio. Vou na terceira correntinha e faço um ponto alto, formando assim a alcinha do primeiro leque que não tinha. Agora eu vou fazer a alça desse último leque, fazendo um ponto alto em cima da alcinha do leque anterior. Da mesma forma que eu fiz na primeira faixa. E a segunda faixa já está pronta, essa vai ficar acima do busto. E já vou dar início à minha carreira de bloquinhos. Depois do ponto alto, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. Nesse mesmo ponto de base, vou pegar no meio dele e vou fazer mais 3 pontos, ficando com 4. Contando com as 3 correntinhas iniciais. Feito o primeiro bloquinho, faço uma correntinha, salto uma alcinha e na próxima faço 4 pontos altos juntos. Faço assim para todos os tamanhos. Feito o segundo bloquinho, faço uma correntinha,
salto uma alcinha e na próxima faço 4 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, salto uma alcinha e na próxima faço 4 pontos altos juntos. E vou fazendo assim até o final da carreira. Em uma alcinha eu faço 4 pontos, uma correntinha de espaço, salto uma alcinha e na próxima faço 4 pontos. Como a quantidade de leques são pares, vai dar certinho até o final. Depois do último bloquinho vai sobrar uma alcinha. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos, vou saltar uma alcinha, fazer 4 pontos na próxima. E entre um bloquinho e outro, uma correntinha de espaço. Quando eu estiver terminando de fazer essa carreira, eu volto. Terminando de fazer a minha primeira carreira, segui fazendo 4 pontos altos, em uma alcinha, saltando a próxima e na próxima fazendo 4 pontos. E entre um bloquinho e outro, uma correntinha de espaço. Agora eu vou finalizar sobrando certinho uma alcinha, vou fazer uma correntinha e ir direto na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro bloquinho e fazer um ponto baixíssimo. Por isso, a quantidade de leques deve ser par para que dê certinho no final. A próxima carreira será de bloquinhos também. E vou trabalhar em cada espacinho de uma correntinha. Se quiser, pode caminhar com um ponto baixíssimo até o próximo espacinho de uma correntinha e fazer o bloquinho. Mas se fazer isso em todas as carreiras, toda vez quando for iniciar a carreira, o bloquinho será no próximo espacinho de uma correntinha e assim vai rodando na peça. Da forma que eu vou fazer, o início e o fim da carreira vai sempre ficar na mesma direção. E vou começar primeiro fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. Depois eu venho no final da carreira e vou fazer mais 3 pontos altos dentro do espacinho de uma correntinha para ficar com 4. E assim vai preencher esse espacinho, completando com essas 3 correntinhas. Faço isso porque eu estou iniciando a carreira depois do ponto baixíssimo, no primeiro ponto alto do bloquinho anterior. E depois das 3 correntinhas, faço mais uma de espaço. Vou para o próximo espacinho de uma correntinha e faço 4 pontos altos juntos. Feitos 4 pontos altos, faço uma correntinha e no próximo espacinho de uma correntinha faço 4 pontos altos juntos. Faço uma correntinha no próximo espacinho de uma correntinha, 4 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, em cada espacinho de uma correntinha, 4 pontos altos com uma correntinha de espaço. Lembrando que faço assim para todos os tamanhos. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Finalizando a minha segunda carreira de bloquinhos, segui fazendo em cada espacinho de uma correntinha 4 pontos com uma correntinha de espaço. Agora eu vou finalizar nesse espacinho de uma correntinha, onde eu iniciei fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. Vou fazer 3 pontos altos para totalizar 4. E assim ficar como os outros. E finalizo fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Como estou bem próximo do próximo espacinho de uma correntinha, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo nesse espacinho de uma correntinha. E como já está no espacinho, já vou dar início ao meu primeiro bloquinho. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 3 pontos altos, ficando com 4. Feito o primeiro bloquinho, faço uma correntinha,
vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 4 pontos altos juntos. E vou dar continuidade fazendo dessa forma. Em cada espacinho de uma correntinha, faço 4 pontos altos com uma correntinha de espaço. E volto quando estiver chegando no final da carreira. Finalizando a minha terceira carreira de bloquinhos. Agora eu vou fazer aqui uma correntinha e a finalização dessa terceira carreira está igual à primeira. Vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Agora eu vou dar início à minha próxima carreira, e essa próxima carreira eu vou fazer igual fiz na segunda. Como está distante do próximo espacinho de uma correntinha, vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais uma de espaço. Vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 4 pontos altos juntos. Lembrando que se quiser caminhar com um ponto baixíssimo até o próximo espacinho de uma correntinha e fazer o primeiro bloquinho normalmente, pode também. Faço uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, faço 4 pontos altos. E vou fazendo assim por toda a volta. Em cada espacinho de uma correntinha, 4 pontos com uma correntinha de espaço. E como essa carreira eu iniciei igual a segunda, vou finalizar igual a segunda também, fazendo os 3 pontos altos no espacinho de uma correntinha para completar os 4 pontos contando com as 3 correntinhas iniciais. E depois finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E estando próximo ao espacinho de uma correntinha, caminho com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha e inicio a carreira igual iniciei a terceira. E minhas carreiras, o início e o fim, vão ser assim. Uma iniciando e finalizando igual a segunda, outra iniciando e finalizando igual a terceira. Uma igual a segunda, outra igual a terceira. Mas, independente da forma que inicia e finaliza, deve fazer em cada espacinho de uma correntinha 4 pontos com uma correntinha de espaço, até ficar do tamanho que precisa. Lembrando que pode iniciar caminhando com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha e seguir normalmente. Para fazer sob medida, é só medir a parte de baixo do braço até a cintura, se for fazer cropped. E para a blusa, da parte de baixo do braço até o quadril. Ou antes do quadril, se quiser. Pode fazer da altura que quiser. Mas deve ser descontado a faixa do cos e a última carreira de bloquinhos que será usado para unir. Por exemplo, com os meus pontos, a faixinha do cos e uma carreira de bloquinhos tem mais ou menos 5 centímetros. Meço o tamanho que eu preciso, menos 5 centímetros. Como estou fazendo o cropped no tamanho P, contando com a última carreira de bloquinhos e a faixa do cos, vou deixar uma altura de mais ou menos 25 centímetros. Para a blusa, faço com 35 centímetros. Para o PP, faço com 23 centímetros o cropped e a blusa 33. M, o cropped 27 e a blusa 37. Para o G, cropped 29 e a blusa 39. GG, cropped 31 e blusa 41. Mas claro, pode fazer da medida que achar melhor. E, por exemplo, mesmo usando um tamanho G, pode fazer a altura de um tamanho M, P ou até mesmo GG. Finalizando aqui a minha última carreira. E claro, descontei os centímetros do cos e de uma carreira de bloquinhos. Todas as carreiras foram feitas iguais às primeiras. E agora já vou dar início à minha última carreira de bloquinhos e já fazer a união. Caminho com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E no mesmo espacinho faço mais 3 pontos, totalizando 4, contando com as 3 correntinhas iniciais. Feito o primeiro bloquinho, venho com a faixa do cos,
Faço assim para todos os tamanhos. Vou deixar a sobra de fios do início e finalização de pontos no mesmo lado onde eu estou iniciando a carreira, para que todos ficam no mesmo lado na parte de trás do cropped. E depois do bloquinho eu vou prender com ponto baixo em uma dessas alcinhas. Pode começar em qualquer uma. Sem fazer correntinha, faço um ponto baixo pegando de trás para frente. Depois do ponto baixo, sem fazer correntinha, eu vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 4 pontos altos juntos. Depois dos 4 pontos, sem fazer correntinha, vou agora saltar uma alcinha e na próxima faço um ponto baixo. Igual eu fiz na faixa que fica acima do busto na hora de fazer um bloquinho. Eu saltava um e no próximo fazia um bloquinho. No cos, salto um e no próximo faço um ponto baixo. E fica assim, um ponto baixo em uma alcinha. E na alcinha que eu deixo livre, de frente fica 4 pontos. Sem fazer correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, faço 4 pontos altos. Depois do bloquinho, sem fazer correntinha, salto uma alcinha e na próxima faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 4 pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, salto uma alcinha e na próxima faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 4 pontos altos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Em todos os espacinhos de uma correntinha deve ter 4 pontos. Salto uma alcinha, na próxima um ponto baixo. E depois vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 4 pontos. Salto uma alcinha novamente, no próximo um ponto baixo. E sem fazer espacinho de uma correntinha. E fica assim, uma alcinha livre com 4 pontos altos na frente e uma alcinha com ponto baixo. Uma alcinha livre e uma alcinha com ponto baixo. Vou dar continuidade, quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Finalizando a união dos bloquinhos com a faixa do cos, segui fazendo da mesma forma que eu fiz no início. Agora eu vou finalizar aqui. Depois de fazer o último bloquinho no último espacinho de uma correntinha, salto uma alcinha e na próxima faço um ponto baixo. Não tem mais espacinho de uma correntinha para fazer bloquinhos. Sobrou uma alcinha certinho. Na próxima já tem um ponto baixo feito no início. E agora finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro bloquinho. Faço uma correntinha e corto o fio.
e a união da faixa do cos já está finalizada. Agora eu vou marcar as laterais, dividindo a parte da frente da parte de trás. Antes, tenho que definir qual é a parte que eu quero para a frente e qual eu quero para a parte de trás. Já estou aqui com o alfinete de plástico para marcar, lembrando que quem não tiver alfinete pode usar um pedaço de fio. Optei por deixar a sobra de fio, que é onde iniciei e finalizei as carreiras, no meio certinho da parte de trás. Então, vou marcar aqui a minha primeira lateral. E agora eu vou contar todas as alcinhas e marcar do outro lado, deixando a mesma quantidade de alcinhas para a parte da frente e para a parte de trás. Contei aqui todas as alcinhas e já marquei a outra lateral. Como tem quantidades pares para todos os tamanhos, ficam com a mesma quantidade de alcinhas para a parte da frente e para a parte de trás. Depois de marcar as laterais, agora eu vou marcar onde vai ser feito as alças. Para isso, venho com a fita métrica e vou medir, a partir da alcinha que tem a marcação, a distância que eu quero entre a alça e essa alcinha que está marcada. Para o meu tamanho P, vou deixar uma distância de mais ou menos 10 centímetros. E usando esse mesmo fio, deixo 6 alcinhas entre uma marcação e outra. Para o PP, eu deixo uma distância de 9 centímetros, usando esse mesmo fio. São 5 alcinhas livres entre uma marcação e outra. Para o M, são 11 centímetros ou 7 alcinhas. Para o G, 12 centímetros ou 8 alcinhas. E para o GG, 13 centímetros ou 9 alcinhas. Mas claro, pode deixar da distância que quiser e quantidade de alcinhas livres que quiser. A quantidade de alcinhas que estou passando é para quem está usando essa mesma espessura de fio. E só para fazer a primeira marcação da alça que devo medir. Para as outras, é só contar quantas alcinhas deixei e deixar a mesma quantidade, que ficará na mesma distância. Se eu deixei 7 alcinhas na primeira marcação, em todas as outras deixo a mesma quantidade. As alcinhas onde eu vou iniciar e finalizar as duas alças já estão marcadas. Agora eu vou dar início à primeira. Recomendo começar pela parte da frente. Venho com um fio, faço o nozinho inicial e vou aqui na alcinha que está marcada, vou em uma alcinha anterior a essa alcinha com marcação e passo o fio. Para todos os tamanhos faço assim. Então, na alcinha antes da alcinha com a marcação, passo o fio e faço 3 correntinhas para a alcinha. Depois das 3 correntinhas, vou direto na alcinha que está marcada e faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, vou agora na próxima alcinha, depois da alcinha com a marcação, e faço um ponto alto, servindo de alcinha, ficando com a alcinha antes e depois do leque. Viro. E para a próxima carreira, faço 3 correntinhas para a alcinha.
Vou para dentro do leque e faço um leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço um ponto alto em cima da alcinha do leque anterior. Aqui, na verdade, tem 3 correntinhas, então vou na terceira correntinha. Viro e na próxima carreira vou fazer da mesma forma. 3 correntinhas para a alcinha. Dentro do leque faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E em cima da alcinha da carreira anterior faço um ponto alto. Igual fiz na carreira anterior. Viro e na próxima carreira faço a mesma repetição. 3 correntinhas para a alcinha, dentro do leque faço um leque. E depois do leque, para finalizar, faço um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior, ficando com uma alcinha no início, no final e um leque no meio. Faço assim para todos os tamanhos e deve fazendo as carreiras de leques até ficar do tamanho que precisa. E quando estiver faltando uma carreira para ficar do tamanho que precisa, deve prender na alcinha que tem a marcação. Então, pode fazer sob medida, o tamanho que quiser, ou seguir a tabela de tamanhos. Como estou fazendo o tamanho P, vou fazer as carreiras até ficar com mais ou menos 29 centímetros de alça, contando com a última carreira. Que a última carreira eu vou usar para unir na alcinha da parte de trás que tem a marcação. Então, contando com a última carreira, deve dar mais ou menos 29 centímetros. Para o M, eu faço 31, para o PP, 27, para o G, 33 e GG, 35 centímetros. Mas claro, como havia dito, pode fazer do comprimento que quiser. Vou fazendo aqui e quando estiver faltando uma carreira para ficar do tamanho que eu preciso, eu volto para unir com a alcinha da parte de trás. Terminando de fazer todas as minhas carreiras de leques com a alcinha no início e no final, ficando aqui com mais ou menos 27 centímetros, ainda falta a última carreira, com ela vai ficar com 29, com os meus pontos. E usando essa espessura de fio. E para fazer a última carreira e unir com a parte de trás, primeiro vou virar. Vou fazer aqui 3 correntinhas para a alcinha. Vou direto na alcinha antes da alcinha que tem a marcação e vou fazer um ponto alto pegando no meio dela. Então, para todos os tamanhos na alcinha antes da alcinha marcada, faço um ponto alto. Na alcinha onde tem a marcação, faço a metade de um leque. Então, faço 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos, vou no último leque que eu fiz, no meio dele, ou seja, no espacinho de 2 correntinhas, faço um ponto baixo, sem fazer correntinha antes. Depois do ponto baixo, sem fazer correntinha, vou na alcinha marcada e termino o leque fazendo 3 pontos altos. Depois do leque, faço um ponto alto em cima da alcinha do último leque, para ficar igual do outro lado.
Depois do ponto alto, agora eu vou fazer um ponto alto na próxima alcinha, depois da alcinha que tem a marcação, para ficar igual do outro lado. Para finalizar, faço uma correntinha e corto o fio. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos. E a primeira alça já está pronta. Agora eu vou virar para a parte da frente novamente para iniciar a segunda alça. E vai ser feito da mesma forma. Venho com o fio, faço o nozinho inicial, vou na alcinha anterior à alcinha que tem a marcação e passo o fio. Faço 3 correntinhas para a alcinha e na alcinha marcada faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos. E depois do leque, faço um ponto alto em cima da alcinha livre, depois da alcinha com a marcação. Viro, faço 3 correntinhas para a alcinha, leque sobre leque e um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior. A segunda alça não preciso ficar medindo, é só fazer a mesma quantidade de carreiras que ficará do mesmo tamanho. E na hora de unir, faço, claro, da mesma forma. 3 correntinhas, depois faço um ponto alto na alcinha anterior, alcinha marcada, leque na alcinha que tem a marcação, um ponto alto em cima do primeiro ponto do último leque e um ponto alto na próxima alcinha, depois da alcinha marcada. Depois que eu fizer todas as carreiras e unir com a parte de trás, eu volto com a alça pronta. A segunda alça já está finalizada, ficando idêntica à primeira. E depois das alças prontas e todo o cropped, agora eu vou fazer o cordão e os tasséis, lembrando que é opcional. E também pode fazer da forma que quiser. Primeiro vou dar início aos tasséis, venho com o cordão. Deve deixar um pouco mais de 2 vezes maior do que o tamanho que precisa. E ir dobrando o fio até ficar na metade do tamanho que precisa. Já dobrei aqui algumas vezes, vou cortar sobras de fio. E agora volto com o fio novamente e vou fazer outro conjunto de fios da mesma forma. Deixo do mesmo tamanho e dobro na mesma quantidade. Vou dobrando aqui e volto quando estiver com a mesma quantidade. Com os 2 conjuntos de fios prontos, com a mesma espessura, agora venho com o fio novamente e vou iniciar o cordão. Primeiro faço o nozinho inicial e vou fazer uma correntinha com um conjunto de fios no meio, entre a laçada na agulha e o fio do novelo. Deixo o fio mais ou menos dobrado no meio certinho e faço uma correntinha, prendendo esse fio. Depois da primeira correntinha, agora eu vou seguir fazendo correntinhas até ficar do tamanho que eu preciso. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer as minhas correntinhas, ficando do tamanho que eu preciso. Agora eu vou puxar bem aqui a última correntinha, porque depois eu vou voltar nela e fazer uma correntinha para prender o próximo conjunto de fios. Porque antes vou passar o cordão no cós da blusa. Se o tassel não for muito volumoso, pode passar o cordão depois de fazer o segundo tassel. E tem vários lugares que pode passar. Nas alcinhas de baixo,
da faixinha do cos, no meio dos leques da faixa, nas alcinhas de cima ou até mesmo nos bloquinhos. Eu vou passar no meio dos leques. Primeiro, devo definir qual é o meio certinho na parte da frente. E vou iniciar passando no meio do leque de cima para baixo. E depois indo no próximo leque, passando de baixo para cima. E vou seguir passando em todos os leques, um de cima para baixo, outro de baixo para cima. Quando estiver terminando, eu volto. Terminei de passar aqui todo o cordão no cos. Agora eu vou terminar os tasséis. Vou voltar aqui uma correntinha onde eu puxei, para fazer a próxima já prendendo o conjunto de fios. Venho com o conjunto de fios, deixo ele entre a laçada na agulha e o fio do novelo. Deixo na posição mais ou menos no meio e faço uma correntinha e depois mais uma para terminar de prender. Agora eu vou terminar o tassel fazendo a amarração bem próximo de onde ele está dobrado. Venho com um pedaço de fio e dou algumas voltas bem próximo da dobra. Depois de dar algumas voltas, pego esses dois fios e faço alguns nós. E o tassel já está preso, agora eu vou definir o tamanho. E o primeiro tassel já está pronto, agora eu vou fazer da mesma forma que o segundo. E depois que eu terminar o segundo tassel, vou fazer o arremate de todos os fios. Quando eu uso o fio que dá para dividir no meio, eu passo a metade do fio por dentro de alguns pontos e faço alguns nós. Quando é um fio somente que não dá para dividir, passo por dentro de alguns pontos e faço correntinhas. E depois escondo para finalizar. Vou fazer o segundo tassel e arrematando todos os fios e já volto com tudo finalizado. Terminei de fazer o segundo tassel e fiz o arremate de todos os fios e o cropped já está finalizado. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like e para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Peço também para que todos ativem o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.